Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Leves. Meu nome é Maria Gabriela e hoje eu vou bater um papo muito especial com o Dr. Márcios Vinícius. Ele que é médico especialista em endoscopia e cirurgia bariátrica, responsável técnico pelo IAG, o Instituto com Foco em Tratamento da Obesidade. Hoje a gente já vai começar com um assunto muito polêmico, né, doutor? Que é a obesidade. Bora falar sobre isso? Vamos, Maria Gabriela. Obrigado, viu, por estar recebendo a gente aqui e se disponibilizando para a gente bater esse papo legal. É o nosso dia a dia, né? O tratamento da obesidade é o nosso foco. O tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença bem complexa, Maria Gabriela. A obesidade, ela carrega um estigma muito grande junto com ela. E a obesidade, a definição não é só simplesmente aumentar a quantidade de alimentos, de comer mais, de aumentar o peso, de engordar. A definição de obesidade é um distúrbio do organismo de conseguir manter o equilíbrio do peso corporal. E isso pode acontecer por diversos fatores, como os fatores genéticos, metabólicos, ambientais, socioeconômicos e de comportamento. E na maioria das vezes esses fatores estão associados, não vem só um isolado. E dentro de cada fator desse, se distribui com uma série de outros lá dentro, né? No genético, no metabólico, entre outros. Então é uma doença bem complexa. As pessoas, elas podem tirar esse estigma da vida delas. Não é simplesmente o tratamento como elas escutam falar desde mais jovem. É só fechar a boca e fazer atividade física. Não é só esse o tratamento. É uma doença bem complexa, que muitas vezes precisa do auxílio de multiprofissionais, de vários profissionais, para ajudá-la a lidar com essa situação. E é uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Tem controle, Maria Gabriela. É possível de fazer o controle da doença da obesidade, mas muitas vezes precisa de ajuda dos profissionais para lidar com essa doença, que muitas vezes carrega um estigma muito grande, muito pesado no seu dia a dia. Uhum. Isso que você falou é muito interessante e muito importante das pessoas entenderem, porque a gente escuta muito que a pessoa obesa é uma pessoa que não se alimenta bem, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desleixada. Só que você falou que isso também está atrelado à genética, a comportamentos e também a uma dificuldade do corpo em balancear o peso, né? E aí vai aumentando o peso. Eu queria saber, eu fiquei bem curiosa agora, se quando a pessoa nasce, a gente já consegue saber se ela carrega mesmo esse gene e se ela já tem uma propensão maior a ter obesidade e como que isso se desencadeia desde a infância. Maria Gabriela, então, a gente não consegue fazer o exame para se definir exatamente que a pessoa tem esse tipo de obesidade. Se a obesidade dela é mais genética, se a obesidade dela é mais de comportamento. A gente consegue, na maioria das vezes, fazer o que a gente chama de prova terapêutica, da gente fazer o tratamento mediante alguns critérios que a gente vai conversar com a pessoa, por exemplo, numa consulta, para a gente definir qual que seria a melhor estratégia para o tratamento dessa pessoa. Mas, sob o ponto de vista genético, a gente costuma ver isso repetido na família. Muitas vezes o pai está acima do peso, a mãe, os irmãos também já estão acima do peso. Então isso para nós é um fator que chama atenção. Mais pessoas na família que já têm essa condição genética. Dou uma tossinha aqui agora. Confesse, toma um golinho de água que melhora. Joia, isso, pigarro. E como que é feito o diagnóstico, né? Porque você falou que a obesidade realmente é uma doença crônica. E como que é feito o diagnóstico da obesidade como realmente uma doença e não como aquele sobrepeso exagerado que pode ser tratado, né? Corrigido com atividade física, alimentação. Como que é realmente feito o diagnóstico da doença obesidade? De forma simples, a gente usa o IMC, a relação entre peso e altura. A gente pega o peso pela altura ao quadrado. E estando acima, até 25, a pessoa é considerada uma pessoa com peso normal. Entre 25 a 30, 29,9 a pessoa com sobrepeso. Entre 30 e 35 a pessoa com obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3. E então, esse índice é 100% confiável? Ele não é 100% confiável, porque, por exemplo, eu pegar uma pessoa que faz musculação, ela vai estar com IMC de 45 e ela é uma pessoa obesa.
né? Mas de forma simples, ele costuma nos dar uma ideia, mas atualmente tem outros fatores que a gente leva em consideração para a gente considerar a pessoa com relação à obesidade. Principalmente quando se vem com doenças associadas, porque a doença obesidade muitas vezes vem associada com doenças metabólicas. Uma pessoa que às vezes não está acima do peso, mas ela tem um diabetes, ela tem uma gordura no fígado, uma esteatose hepática, né? Então ela tem uma hipertensão, então ela está associado com essas doenças. Então a pessoa já tem repercussão, às vezes, além de ter obesidade grau 3, mas já tem repercussão já na doença metabólica, né? Então esses são os fatores que a gente leva em consideração. IMC, de forma simples, né, rápida, mas não já se adotou outros critérios, né? Entre eles são essas doenças associadas, aos quais vamos ajudar com relação ao diagnóstico. E vai muito também de como as pessoas nos contam sobre a repercussão da obesidade nos seus diferentes graus que acomete essas pessoas. Elas vão nos relatar na consulta: olha, eu já estou com um problema articular, eu já estou com um problema na coluna, né, por conta do excesso de peso. Isso está me atrapalhando no dia a dia, me trazendo algumas consequências, né, na doença obesidade. Então, tudo isso é ponderado, esse conjunto de dados, aos quais a gente vai ajudar a pessoa a definir qual a melhor forma de tratamento. Uhum. Aí você falou sobre os vários graus da obesidade, né? A gente vê aí que tem alguns fatores de risco que levam à obesidade, às vezes até mesmo a obesidade desencadeia outras doenças, né, também. É verdade. E sobre os graus da obesidade, os pacientes, você começa a receber pacientes que estão com sobrepeso e vão evoluindo para a obesidade, ou então a pessoa só, assim, cai na real e chega até você depois que já está com uma obesidade num grau bem mais avançado? Das duas formas. Tem pessoas que às vezes chegam já em grau mais em menor gravidade, um sobrepeso, por exemplo, como tem pessoas também que já chegam num grau mais avançado. Então, das duas formas chegam as pessoas lá para se realizar o tratamento. Aí, dessa forma, a gente vai avaliar e vai ponderar sobre alguns fatores, sobre prós e contras de cada tratamento. Mas muitos deles, Maria Gabriela, acabam chegando mais tarde no tratamento porque elas se sentem muito frustradas. Porque elas falam: meu Deus, como é que eu não consigo perder peso? É tão fácil, todo mundo me fala que é só fechar a boca, meus amigos conseguem, né? Fazer isso, fulano fecha a boca, faz atividade física e já está perdendo peso, por que eu não consigo? Nós estamos lidando com o indivíduo. E como a gente falou, nas condições pessoais dessa pessoa, com relação